meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A maioria das perguntas dos motoristas sobre qual deve ser a pressão ideal nos pneus do carro e o que afeta esse importante indicador refere-se a provocações, não lhes dando a devida atenção. Na publicação de hoje, consideraremos em detalhes tudo o que diz respeito à pressão nos pneus. Existe uma pressão correta para os pneus do carro? O valor da pressão do ar depende do consumo de combustível e da vida útil dos pneus do carro. É seguro dizer que a pressão dos pneus recomendada pelo fabricante do veículo não deve ser subestimada de forma alguma. Normalmente, essa questão é de grande interesse para os proprietários de veículos de transporte, quando os tamanhos dos pneus são alterados. É nesse momento que você precisa pensar e determinar qual deve ser a pressão de ar nos novos pneus do carro. Há uma sequência de ações estritamente definida para esse fim. Na carroceria do veículo, o fabricante do veículo fixará uma placa, com a pressão recomendada para a maioria dos tamanhos de pneus, se não todos, adaptados ao modelo em questão. Tudo o que resta é encontrar essas informações e se familiarizar com elas. O adesivo geralmente está localizado na porta do motorista, na tampa do tanque de gasolina ou na coluna central da carroceria. A tabela deve mostrar os tamanhos das rodas com a pressão de ar recomendada para cada eixo. As informações do fabricante sobre a variação da pressão dos pneus, com o aumento da carga do veículo, devem ser observadas e seguidas. É necessário manter a pressão dos pneus adequada à velocidade de deslocamento, bombeando o número de atmosferas, ATM, especificado pelo fabricante. É importante não ignorar esses valores, pois eles são básicos e permitem garantir excelentes características dinâmicas do veículo durante a condução. Por exemplo, para alguns modelos de veículos, não há ligação entre a pressão e a carga. No entanto, recomenda-se alterá-la com o aumento da velocidade. Em outras palavras, quanto maior a velocidade, mais as rodas precisam ser infladas. Pressão e velocidade dos pneus do carro. Por que é necessário inflar as rodas conforme a velocidade aumenta? Isso ajuda. Estabilize a direção do veículo. À medida que a velocidade aumenta, o sistema de direção do carro fica mais estressado. Consequentemente, a inflação dos pneus deve ser aumentada para proporcionar a rigidez necessária aos pneus. Assim, eles podem responder imediatamente a todos os comandos do motorista. A falta de pressão nos pneus é especialmente perceptível em manobras em velocidade, quando os pneus simplesmente começam a flutuar. Isso torna muito difícil manter o carro em uma situação crítica. Nem mesmo o sistema ESP ajuda, pois as rodas não fazem bom contato com a estrada. Aumente a vida útil dos pneus. Em alta velocidade, as áreas amassadas dos pneus com baixa pressão não têm tempo de se recuperar. Isso resulta em deformações e na rápida destruição da parte do cordão do pneu. Evite o superaquecimento da borracha. Esse fenômeno também é prejudicial à sua condição. Além disso, ele aumenta significativamente o consumo de combustível. É importante observar que negligenciar os pontos acima pode levar a sérias consequências na estrada. Há muitas informações disponíveis na internet sobre qual deve ser a pressão ideal dos pneus para cada modelo específico de carro. O ponto eco é encontrado com muita frequência nessas informações. Naturalmente, ele descreve o valor ideal da pressão dos pneus, que garante o consumo mínimo de combustível. Recentemente, um método de controle de pressão se difundiu em veículos comerciais. Ele consiste no fato de que seu valor recomendado é simplesmente indicado na carroceria do carro, ao lado da roda. Isso praticamente elimina os erros de enchimento dos pneus. A conclusão é óbvia. Para aumentar a vida útil da borracha, reduzir o consumo de combustível e melhorar a manobrabilidade do carro, é necessário manter constantemente a pressão nos pneus recomendada pelo fabricante. O que fazer se o carro estiver equipado com pneus de tamanho diferente? Nesse caso, também é necessário seguir os parâmetros fornecidos pelo fabricante do veículo. Se o diâmetro do assento do novo pneu não for alterado quando o novo pneu for instalado, a mesma inflação poderá ser mantida como na versão original. Quando pneus largos de perfil baixo com um diâmetro de assento maior são instalados no veículo, nesse caso a pressão deve ser aumentada em 0,1 a 0,2 atm. Depois disso, você deve verificar periodicamente a condição da banda de rodagem, pois seu desgaste é um indicador do ajuste correto da pressão. Em caso de desgaste irregular da banda de rodagem, retorne a pressão recomendada pelo fabricante para as rodas. Em nenhuma circunstância, a pressão da roda recomendada pelo fabricante do carro
deve ser subestimada. Isso também inclui a troca do tamanho dos pneus. Por que é tão importante verificar constantemente a taxa de inflação? Infelizmente, as estatísticas mostram que a maioria dos proprietários de automóveis não fica de olho em suas rodas, acreditando erroneamente que a pressão dos pneus desempenha um papel secundário. O número de atmosferas bombeadas para as rodas é, na melhor das hipóteses, determinado a olho nu ou por um chute de controle no pneu. Isso faz com que os pneus sejam operados incorretamente. Por exemplo, quando a temperatura ambiente aumenta em 8, ou a pressão dos pneus aumenta espontaneamente em aproximadamente 0,1 atm. Se a recolocação do carro foi feita no início da primavera, a uma temperatura de +5 e a pressão inicial nos pneus era de 2,2 atm. Assim que o ar se aquecer para +220 ou +224, seu valor aumentará automaticamente para 2,5 atm. No verão, quando a temperatura da superfície do asfalto for de +40 ou +45 a pressão dos pneus aumentará para 2,7, 2,8 atm, pois o ar dentro dos pneus se aquece e aumenta de volume. Isso faz com que a parte central da banda de rodagem se desgaste em apenas alguns meses. E a razão para isso é a pressão incorreta dos pneus. Influência no consumo de combustível e nas condições dos pneus. Tudo é interessante aqui. Se, por exemplo, você continuar dirigindo com um pneu sem câmara furado e constantemente com baixa pressão, o consumo de combustível pode aumentar significativamente. Infelizmente, essa situação não é nada incomum, pois os modernos pneus sem câmara, depois de pegarem um prego liso que obstrui completamente o furo, podem vazar ar por semanas ou até mais. Se o consumo de combustível tiver aumentado desnecessariamente, você deve ir a uma loja de pneus para verificar as rodas. É um fato comprovado que um carro com um deslocamento de motor de 1,2 litros, com apenas uma roda com 1,5, 1,6 atm, em vez de 2 atm, consumirá 1 litro extra de combustível. Além disso, é menos provável que um pneu com baixa pressão permaneça intacto se entrar em contato com uma borda afiada de um buraco, meio-fio ou outro obstáculo. No entanto, bombear os pneus a 0,2, 0,3 atm aumenta sua vida útil em 10, 15%, em média,